da cidade era o chamado Chivev, que inclusivamente deu lugar ao epíteto de se chamar as pessoas da Beira, as pessoas do Chivev. Ora, por motivos que não compreendo muito bem, há algumas décadas esta ligação entre o mar e o Chivev foi bloqueada sensivelmente na sua desembocadura. E a autarquia, e não só, também as autoridades governamentais empenharam-se nos últimos anos em buscar financiamentos para que este canal voltasse a funcionar. Então, uma primeira fase está praticamente concluída, que é a ligação entre o mar e o chamado Chivev, e aqui há divergências, se é um rio, se é apenas um braço de mar, aliás, como sucede aqui em Maputo, em relação àquilo que se chama o rio Matola. Numa segunda fase e num projeto mais ambicioso, este projeto prevê que, inclusivamente, a partir desta superfície aquática dentro da cidade, se criem zonas de lazer, portanto, zonas de atração turística para a cidade. De qualquer forma, este primeiro passo é um passo muito importante, é um passo que teve um grande empenhamento do mayor da cidade, Davis Simango, mas também contributos do Governo Central para que este projeto se materializasse com o auxílio da cooperação internacional. Muito bem, Fernando, deixe-me só dar então essa novidade, que a partir da próxima semana vamos ter cá o Salomão Moiana a juntar-se então a nós como comentador residente aqui na STV, mas é um regresso, uma vez que o Salomão já esteve aqui connosco como comentador residente. Fernando, uma nota só, antes de termos cá o Salomão connosco. Bem, eu acho isto ótimo, é com um imenso prazer que acolho, presumo que é essa também o sentimento do Jeremias, de termos aqui o Salomão Moiano no painel, e certamente que os principais beneficiários são o público que vê este programa em Portugal, em particular, e que acompanha com interesse os principais temas de atualidade nacional e internacional. Muito bem, então o Salomão Moianas vai juntar-se então a nós a partir do próximo domingo aqui no programa Pontos de Vista. Vamos então olhar para os temas que elegemos. Vamos começar pelo tema que refere então que o Governo vai avançar com o orçamento retificativo. Uma nota do Ministério da Economia e Finanças esta semana então deu conta que o Governo vai submeter já esta semana a proposta de um orçamento retificativo. Digamos, o orçamento já com a cara do FMI Fernando Lima, um orçamento então em que o Governo, face às dificuldades de financiamento da sua atividade, tem de cortar na chamada gordura. O Governo não vai aumentar os impostos, nas formas clássicas de financiamento que o Governo tem, financiamento para a via fiscal. O Governo já decidiu que não o vai fazer, até porque nas condições em que a atividade económica está com uma enorme retração, seria contraproducente aumentar impostos. O Governo não o vai fazer, não pode ir endividar-se, portanto, quer no mercado interno, quer no mercado externo, sobretudo pelas nuances que nós sabemos. O mercado interno, uma vez que o nível de endividamento já é altíssimo, 1,8 bilhões de dólares, já é altíssimo, até porque há estas restrições todas que o FMI está a impor. Portanto, é preciso cortar na despesa, uma vez que não é possível aumentar na receita, e é esta a essência deste orçamento retificativo. Fernando. Bem, eu penso que este anúncio vai na direção correta, não porque estejamos felizes, porque vai significar maiores dificuldades para os moçambicanos e também, sobretudo, para as instituições do Estado. Isto se o orçamento retificativo for um orçamento verdadeiramente de consolidação fiscal, ou seja, não apenas que se mexa na parte da despesa, mas também nas receitas. E o Jeremias
falava aqui do endividamento do Estado. Até agora, ou até muito recentemente, o Banco de Moçambique continuava a manter fluxos de moeda consideráveis para as despesas do governo, não dando sinais de contenção, sinais estes muito necessários de que a contenção não é apenas no setor privado, por via do aumento das taxas, logo restrições ao crédito bancário para o setor privado, mas que, sobretudo, e devido ao peso que o Estado tem nos gastos nacionais, que era preciso haver também aqui contenção, e isso só se consegue, por exemplo, através de um corte radical na despesa. Ainda não se conhecem os números do orçamento, mas pensa-se que o corte, pelo menos ao nível da despesa, andará à volta do equivalente a 500 milhões de dólares, mais ou menos o equivalente também ao corte que Moçambique sofreu dos doadores, por via do congelamento dos doadores. Portanto, isto é também indiretamente um sinal de que Moçambique finalmente não está a contar até 31 de dezembro com os desembolsos dos doadores, porque houve esta falácia até há muito pouco tempo, nomeadamente até à vinda da delegação do FMI, que mais mês, menos mês, os doadores que também têm pressões em relação à sua própria execução orçamental, em relação à execução orçamental em termos de cooperação internacional, que com mais conversa ou menos conversa iriam desembolsar estes fundos. Isto significa que esta mensagem passou, uma das mensagens do FMI, cuja delegação esteve aqui, passou e sensibilizou o governo de Moçambique e, por outro lado, também dá resposta direta àquilo que o comunicado do FMI sublinhou, nomeadamente, de que Moçambique teria que tomar medidas muito concretas e muito urgentes em relação não só às questões de dívida, mas em relação a outras questões, nomeadamente à questão da inflação e em relação às questões de orçamento. É importante realçar que o FMI, por exemplo, dizia que o desempenho de Moçambique, quer em relação ao último trimestre do ano passado e em relação ao primeiro trimestre deste ano, tinha sido decepcionante. Portanto, eu penso que é uma medida claramente no bom sentido, e estou certo que o próprio Banco de Moçambique, na reunião da próxima semana do Comitê de Política Monetária, não penso que o Comitê tenha este nome, vai também adotar outras medidas consentâneas com as recomendações do FMI. Nestas alturas já vão surgindo alguns elementos do entendimento entre o Governo e o FMI, quer o comunicado de um, quer do outro, não tinha deixado explicitamente, mais o do Governo do FMI, relativamente aos entendimentos que tinham sido alcançados entre o FMI e o Governo, no sentido de iniciar esta caminhada rumo ao estabelecimento da tal confiança de que os doadores e o FMI têm estado a sublinhar reiteradamente nos últimos dias. Um destes elementos indica que o Governo terá já aceito a condição de fazer uma auditoria internacional que é exigida pelo FMI e pelos doadores na generalidade, uma auditoria às dívidas ocultas, que era um dos pontos que era portanto, colocado vendo o comunicado do FMI, e que ouvimos em várias entrevistas dos doadores relativamente a isto. Portanto, significa que o Governo também flexibiliza um pouco relativamente e abre caminho a que possa, de facto, chegar a um entendimento rapidamente. Certo. Uma das questões importantes e que deve ser sublinhada é o facto, por exemplo, de uma delegação de técnicos que habitualmente, quando vem a Moçambique, encontra vários setores e depois encontra habitualmente o governador do banco
e o Ministro das Finanças, desta vez... Esta foi uma dimensão política. Até. Esteve também com o Primeiro-Ministro e, excepcionalmente, esteve com o Presidente da República, que é de facto, nosso chefe de governo. Isto significa que várias garantias ou vários pontos de natureza sensível foram discutidos a este nível. E uma das questões sensíveis discutidas, e eu penso e assumo essa responsabilidade, que os funcionários do FMI levaram nas suas malas para Washington, é a garantia do apoio do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças a uma auditoria internacional e independente. E aqui, Jeremias, há uma nuance. Há uma nuance que, num determinado momento, se falava de uma auditoria internacional forense. A palavra forense desapareceu do léxico do FMI. Aliás, já nem constou do último comunicado. Exato. E isto tem uma explicação. Internacional. Aparentemente, nas negociações entre o FMI e o governo de Moçambique, foi explicado o seguinte, que Moçambique tomou também as suas iniciativas, nomeadamente uma investigação por parte da Procuradoria, uma investigação por parte de uma comissão parlamentar, e que os aspectos forenses, ou seja, os aspectos que têm a ver com a detecção de ilícitos e a própria abertura de processos de crime em relação aos ilícitos que forem detectados, essa responsabilidade deve ser da Procuradoria-Geral da República. Ora, porque o FMI ou uma auditora internacional não tem esses poderes de acionar processos de crime contra Moçambique. Portanto, este é o entendimento que existe, de que o Governo dará tacitamente todo o seu apoio a esta auditoria internacional, reservando-se os aspectos do foro exclusivamente criminal para as instituições moçambicanas. Claro que, e tal como vimos aqui em programas anteriores, isto é um assunto que tem as suas próprias sensibilidades políticas, logo à partida dos setores que estão diretamente envolvidos nesta questão e que claramente nem sequer querem ouvir falar da palavra da auditoria internacional. Portanto, de qualquer das maneiras, cria um conforto para ambas as partes este meio termo de chamar auditoria internacional, de se ficar apenas pela auditoria internacional, da parte do FMI, com a garantia de que vai haver uma investigação para saber o que é que foi feito com o dinheiro, porque isso vai ser feito. Da parte do Governo, de que toda a questão de soberania, porque a questão, sobretudo, tem a ver com a iniciação criminal, toca questões de soberania, tendendo, sobretudo, ao alcance que isto pode atingir, e, portanto, salvaguarda-se que as instituições nacionais tenham um papel neste papel. Claramente, esse é um dos objetivos, e depois há um objetivo último, que os obstrucionistas a este tipo de investigação, aqueles que pensam que a própria Procuradoria-Geral da República não terá dentes suficientes para fazer e para levar esta investigação até às últimas consequências, esperam que depois esta parte criminal fique em banho-maria, porque aqui os obstrucionistas estão a jogar em todos os tabuleiros e, claramente, o seu objetivo último é que não se destape muito a manta sobre todas essas questões e, sobretudo, não se avance para outras matérias que venham a incriminar potenciais ilícitos que foram cometidos nestas despesas que foram contraídas entre 2013 e 2014. Isto numa altura em que continuam a surgir notícias do Wall Street Journal, que foi, digamos, o órgão que trouxe este assunto à baila pela primeira vez. Portanto, mais dados sobre este assunto. A própria ProInvest, que é
uma empresa, que é uma das empresas cujo grupo enfim, foi dos fornecedores dos materiais, nomeadamente no caso da Ematum, emitiu um comunicado esta semana. Queria ouvir o seu comentário, Fernando. Bem, em primeiro lugar, é interessante assinalar a chegada a público da Prima Invest. A Prima Invest é a empresa de que Iskandar Safa, um franco-libanês, é proprietário e, por sua vez, digamos que a Prima Invest é uma holding e é a proprietária dos estaleiros da Abu Dhabi e do próprio estaleiro da Normandia, onde foram feitos os barcos, de outros estaleiros na Alemanha, de onde vieram parte dos equipamentos de radar para este sistema de defesa costeiro. Numa primeira fase, o assessor de relações públicas da Prima Invest fazia contactos individuais com aquilo que eles achavam que seriam os jornalistas-chaves em falar sobre este assunto. Como eles notaram com algum desagrado, devo dizer, porque o comunicado é muito agressivo, que nem o Wall Street Journal, nem o Financial Times e, em última análise, também estavam aí na cantiga. O próprio serviço inglês da Agência de Informação de Moçambique, então passaram a um novo patamar da sua ofensiva de relações públicas, tornando público um comunicado em que se acham injusticiados, em que acham que a verdadeira história em relação à aquisição do projeto de defesa marítima não está a ser bem contada. Ora, isto de algum modo é muito irónico, porque assim, se a história do projeto de defesa marítima não está a ser bem contada, é exatamente porque houve um grande secretismo em relação ao próprio projeto. Portanto, os intervenientes, nomeadamente a comunicação social, não podia adivinhar sobre a sua natureza e sobre todos os contornos e, portanto, tem vindo a investigar e tem vindo a tornar públicos muitos desses factos e o que é relevante também é que esses mesmos factos até agora nunca foram refutados nem foram desmentidos. O nosso próprio Parlamento, que começou por sugerir, ou a bancada da Frelimo, que começou por sugerir que isto era um boato na imprensa internacional, hoje concorda que se faça uma investigação ao nível de comissão parlamentar sobre a natureza desta dívida, destes empréstimos que foram contraídos com a banca internacional. E, curiosamente, na semana em que há este comunicado da Prima Invest, como estava aqui a referir o Fernando, o Wall Street Journal voltou com outras novidades relativamente a este assunto, primeiramente que o estaleiro em França atingiu com o negócio de Ematum níveis em termos de revenue share, a sua média de receitas dos 4 anos anteriores ao negócio de Ematum, de cerca de 46 milhões de dólares, penso que dólares ou euros, e que atinge com este negócio 110 milhões de euros, portanto uma faturação que jamais tinha atingido. Absolutamente não, isto foi aquilo que se costuma dizer um negócio da China para este estaleiro. Aliás, o estaleiro, ele próprio, montou o negócio com os bancos, porque documentos anteriores mostram que este é um empréstimo de chave na mão, um projeto de chave na mão. Projeto de chave na mão significa que as entidades contratadas concebem o projeto, vão buscar os seus próprios financiamentos e, portanto, na chegada fase de implementação, entregam esse mesmo projeto e os seus ativos para a outra parte contratante. E toda a documentação até agora revelada mostra exatamente isso. Mostra, por exemplo, que, e isto é um bocadinho
não abona muito a favor das autoridades moçambicanas, que grande parte ou a totalidade das tranches concedidas pelos bancos foram diretamente parar aos fornecedores sem entrarem nas contas nacionais. Aliás, procedimentos que têm que ser objeto das autoridades moçambicanas. Pois, uma vez estamos a falar de negócios de ordem pública. O Wall Street Journal, por exemplo, também fala, e isto é recorrente, das hipercomissões que foram obtidas quer pelo banco VTB, quer pelo Credit Suisse, e comissões essas que estão muito acima das comissões habitualmente praticadas no mercado. Importa tentar salientar que o Wall Street Journal tem estado a acompanhar isto. Enviou inclusivamente jornalistas para aqui em Maputo. Aliás, um dos jornalistas que assina o artigo fala a partir de Maputo, o outro a partir de Washington. Portanto, significa que estão muito atentos. Eu tive a ocasião, e o Fernando penso também, de falar com a jornalista do Washington Post, do Wall Street Journal, que veio cá a Maputo, e eles mostraram uma enorme determinação relativamente a perseguir este assunto, que está, digamos, no rol das prioridades editoriais do Wall Street Journal, porque, segundo dizia, é uma prática, é um negócio que tem consigo umas nuances que não são normais não são normais, mas também há uma outra nuance muito importante. Fazendo o flashback, ou seja, recuando no tempo, a direção do FMI apercebeu-se que estes empréstimos foram negociados e concretizados exatamente na altura em que Christine Lagarde visitava Moçambique, lançava todo o projeto do renascimento africano. Tinha havido outras ofertas para que esta conferência do renascimento africano se realizasse em Nairobi ou em Accra, no Ghana. Christine Lagarde indicou que queria que fosse em Maputo para dar esta sinalética extremamente importante que Moçambique gozava de grandes prioridades dentro do Fundo Monetário Internacional. Ora, ela sente-se profundamente utilizada e enganada com a descoberta destes empréstimos, e mais, que os empréstimos estavam a ser, digamos, arranjados nas suas costas quando ela estava aqui em Moçambique e fazendo todos os elogios ao bom caminho que as finanças e a economia de Moçambique prosseguiam. Vamos olhar esta semana, olhar para outro tema. Esta semana a Assembleia da República esteve a analisar o relatório da Conta Geral do Estado, uma prática que é habitual, portanto, anualmente. Esta é a Conta Geral do Estado referente a 2014, portanto, é parte da execução orçamental deste orçamento de 2014. Mais do mesmo, com uma bancada maioritária a aprovar, os membros das bancadas da oposição a chumbarem, mas mais importante, com um parecer do Tribunal Administrativo que continua a trazer várias nuances relacionadas com a gestão das finanças públicas, nomeadamente questões que têm a ver com disparidades entre as receitas, sobretudo no tocante às receitas próprias e as receitas consignadas, e com a parte da despesa, e o parecer do Tribunal Administrativo neste aspecto tem sido recorrente relativamente a isso. Há um conjunto de despesas que não se sabe, que não têm justificativos em várias instituições. Não, eu, em regra geral, e sobretudo nos últimos anos, eu olho com muita atenção este documento do Tribunal Administrativo, porque é um documento de consistência, de trabalho, de profundidade, que é feito, que só abona a favor das nossas finanças públicas, da fiscalização
das nossas finanças públicas. Aliás, não é por acaso que a própria cooperação internacional tem investido neste particular, digamos, setor no Tribunal Administrativo e, portanto, é de grande interesse. Agora, há aqui problemas de caráter formal e de caráter político que é preciso também escalpelizar. Por um lado, há uma decalagem de tempo que não abona, ou seja, acaba por descredibilizar esse documento. Por exemplo, desde o final do ano passado, que parte das constatações da Conta Geral do Estado já foram longamente escalpelizadas e foram manchetes na imprensa, ou seja, digamos, anualmente discute-se praticamente sim, a mesma coisa. O Parlamento vai analisar uma coisa de que a opinião pública já tomou conhecimento, já se envolveu nos debates e, portanto, é como se meter de novo este documento no micro-ondas, tornar a reaquecer para ser analisado pelos deputados, quando habitualmente os deputados têm esta primazia de tomar conhecimento das questões pela primeira vez. Uma segunda questão é que todas as forças políticas procuram tirar dividendos de um documento desta natureza. E, por exemplo, tal como disse em relação ao relatório da Procuradora-Geral da República, não é possível que, embora estejamos em 2016, se estamos a analisar um relatório de 2014, de repente começarmos a analisar factos que foram tornados públicos em abril deste ano. Ou seja, eu posso compreender que é de todo o interesse das bancadas da oposição focalizarem as suas atenções nestas questões. São questões nacionais, são questões muito importantes, estão na boca de todos os moçambicanos, mas formalmente é impossível que isto fizesse parte da conta de 2014. Esta questão da temporaneidade acaba por desvirtuar de alguma maneira, porque completamente. Discutir as contas de 2014, a execução orçamental de 2014, havendo agora, digamos, novos dados relativamente àquilo que afinal aconteceu em 2013, 2014 e que não se sabia, acaba por haver um documento tratando uma coisa e haver um conjunto político já discutir outra coisa que não é necessariamente... Absolutamente. O que deu àquela discussão meio surrealista também em relação ao relatório da Procuradoria-Geral da República. Ora, existem muitos elementos de profundidade e de longo alcance na Conta Geral do Estado que devem merecer a atenção, e aliás, mereceram, de certo modo, mas foram ofuscados por estas questões do curto prazo. Aliás, o Jeremias, na introdução ao tema, mencionou corretamente uma série de questões que parece que o Tribunal Administrativo está a falar para o ar, ou seja, uma série de incumprimentos, uma série de anomalias em relação à execução orçamental, parecem copy-paste, ou seja, parecem cópias e decalques de análises anteriores que foram feitas. Significa, a nossa administração pública continua a ter muito pouco respeito por uma execução mais criteriosa. Aliás, também já aqui falámos, é por causa da falta de rigor em relação à execução orçamental que foram agarrar neste pretexto para fazer o impeachment, ou seja, para colocarem em causa a presidência de Dilma Rousseff no Brasil, e é por isto que ela está a ser acusada não de processos do Lava Jato e da corrupção, mas exatamente por problemas na execução orçamental, no desvio de verbas da execução orçamental, e por isso é interessante ver esta carta que circulou
profusamente na internet esta semana, de o secretário, acho que é o secretário permanente do Ministério da Economia e Finanças, a dizer que estavam bloqueadas as alterações das alíneas do orçamento, exatamente porque está em preparação um orçamento retificativo. Portanto, o ponto a retirar é preciso, não pode apenas o Tribunal Administrativo ficar-se pela constatação de todos estes incumprimentos da execução orçamental e depois é preciso, de algum modo, alguns compromissos em relação à própria análise da Conta Geral do Estado, senão há um documento em cima da mesa para ser discutido e o Parlamento está noutra plataforma a utilizar o Parlamento como a arma de arremesso político, uma vez que, mais uma vez, voltamos a assistir a todo o debate da ilegalização, da Renamo, da criminalização de Afonso de Acama, de insultos contra o MDM, que não tem particularmente a ver com o debate da Conta Geral do Estado em relação a 2014. Fernando, para todos os efeitos, há um aspecto que salta à vista sempre que, sobretudo, chega este momento da discussão da execução orçamental. É a capacidade do Parlamento para fiscalizar, de facto, a execução orçamental em andamento que é feita pelo Governo. Ou seja, a função do Parlamento, e vem claramente na Constituição, é muito mais do que aprovar leis. Portanto, e o orçamento, no caso é uma lei orçamental, o Orçamento do Estado é uma lei, a sua execução tem de ser fiscalizada pelo Parlamento. E salta à vista isto, portanto, cada vez que há um parecer do Tribunal Administrativo, parece que se discute este parecer. Portanto, e onde está a visão do próprio Parlamento, o acompanhamento dia a dia daquilo que é a função do Governo, que é esta uma das tarefas principais de um Parlamento para além de aprovar lei. Portanto, fica sempre a haver uma discussão a posterior de coisas que deviam ser discutidas tempestivamente no momento. Certo. Eu faria alusão a uma frase de caráter popular que é sem ovos não se fazem omeletes, e outra que é uma brincadeira que é chamar ao nosso Parlamento a escolinha do barulho. É assim, o Parlamento tem que ter massa crítica suficiente para analisar com profundidade os vários aspectos, para exercer essas funções que o Jeremias referiu, para que seja um desses pilares do Estado de Direito, ou seja, o verdadeiro poder legislativo, que não compreende apenas a feitura de leis, mas também a fiscalização das próprias leis e a fiscalização dos atos normativos do Executivo. Ora, isto não depende também apenas da qualidade dos deputados que chegam ao Parlamento. Depende de uma máquina que já esteve muito pior, que vai ganhando músculo aos poucos, mas que ainda está longe de ser uma verdadeira máquina parlamentar. Para irmos a um exemplo extremo, se fôssemos aos Estados Unidos, cada um dos congressistas ou dos senadores tem um gabinete que é quase o gabinete total, ou seja, os assessores totais da nossa própria Assembleia da República. E isto, estamos a falar de um congressista ou de um senador. Portanto, aquilo que é preciso e aqui poderíamos estar num patamar mais modesto, é que cada uma das bancadas tenha, digamos, um quadro de pessoal técnico com capacidade para olhar com sabedoria, com profundidade, com expertise técnico, as várias questões que se colocam. Uma última questão, que não é de só menos importância.
Por exemplo, a oposição tem-se esforçado muito em responder a este desafio, mas encontra muitas dificuldades em recrutar pessoal de capacidade e isto é muito irónico, que é o seguinte: não por falta de meios, não por falta de dinheiro para fazer estes recrutamentos, mas porque muitas pessoas, muitos destes técnicos que não têm problemas para trabalhar para uma auditora internacional, têm problemas em trabalhar, em fazer trabalho para um partido da oposição, porque funciona como um estigma contra essa própria pessoa que não quer ver o seu CV manchado pelo facto de ter prestado um serviço à oposição. Isto depois causa problemas técnicos, porque a oposição vê-se obrigada a trabalhar com instituições de caráter internacional, logo tornando-se vulnerável à acusação de que a oposição da mão externa, ou seja, há aqui também um jogo político, eu diria, um jogo político sujo que de algum modo bloqueia a que haja mais qualidade no trabalho do Parlamento. Os efeitos para que tenhamos um Parlamento efetivamente eficaz naquilo que faz, vai ser necessário criar estas capacidades. Continuar a fingir como se está a fazer agora, está a ser feito um trabalho... É verdade, mas se olharmos... Há ali um peso desigual, manifestamente, entre o governo, o executivo, que tem toda uma estrutura de assessores, de ministérios, para elaborar leis, para funcionar, e a Assembleia da República... Ninguém tem problemas para trabalhar para a bancada da Frelimo, por exemplo. Algumas das pessoas que trabalham na bancada da Frelimo nutrem, digamos, grandes expectativas que o trampolim depois se faça ou para deputado ou mesmo para posições no Executivo a partir desta assessoria. O mesmo não se verifica em relação às bancadas da oposição. Vamos avançar para outro tema. Esta semana foram anunciados os reforços das equipas de preparação ao encontro entre o presidente NUS e o líder da RENAM, Afonso Dhlakama. E muito rapidamente ouvir o teu comentário. Do lado da RENAM temos Jeremias Pondeca, Leo Vigílio Boana Castro e Ana Maria Joaquim Inácio. Do lado do governo, António Amatai, Alfredo Gamito e Galiza Matos. Bem, em primeiro lugar, este reforço das delegações visa dar mais corpo e mais massa crítica em relação aos assuntos que devem ser discutidos entre os presidentes da República e o presidente da RENAM, ou seja, dando consistência ao princípio de que o encontro não deve ser apenas um aperto de mão. Eu vejo isto também em paralelo com a comissão que o presidente Nyusi criou para a descentralização, que, no meu ponto de vista, é muito mais que apenas uma comissão que discute a descentralização. É uma comissão para antecipar propostas que o presidente eventualmente possa usar, por exemplo, exatamente. E mais, é uma comissão que, de algum modo, está protegida, porque é uma comissão, digamos, que está a funcionar com o guarda-chuva ou com a proteção de ser uma comissão de caráter partidário. Em relação à comissão preparatória do encontro, houve muitas interrogações na opinião pública, sobretudo em relação às personalidades que integram a parte governamental, e isto tem a ver com este argumento que também circula muito na opinião pública, de que há duas sensibilidades em relação àquilo que é o diálogo entre o Governo e a RENAM, nomeadamente que a própria Comissão pode ser um bloqueio ao Presidente da República. Em primeiro lugar,
a comissão continua a ser chefiada pelo general Jacinto Veloso. O general Jacinto Veloso, eu devo dizer, não está a fazer política nesta comissão, está a cumprir as orientações que recebe do Presidente da República, e a sua gestão, como a parte governamental, é de straight business, ou seja, ele cumpre as orientações, discute aquilo que tem que ser discutido, não vai utilizar, ou pelo menos este é o relatório que eu tenho, não vai a esta comissão para usar isto como uma plataforma para insultar a Renamo, para fazer proclamações em relação ao atual momento político. Eu também devo anotar, e aliás o Jeremias fez menção disto aqui em programas anteriores, que o general Amatai, não obstante ter esta tradição castrense, tem feito comentários que me parecem de grande abertura em relação ao atual processo político, nomeadamente em relação à questão dos governadores, das eleições, em relação à própria legitimidade que têm os deputados, os deputados da Renamo que se sentam no Parlamento. Alfredo Gamito é um ministro com provas dadas, mais uma vez uma pessoa também, um parlamentar com muito trabalho feito em sede das várias comissões que integrou, integra também esta comissão de descentralização, é um dos poucos quadros do nosso governo que teve um episódio durante a guerra em que esteve iminentemente para ser capturado quando a Renamo ocupou a cidade de Angoche, e finalmente Galiza Matos, que é visto como um pequeno falcão no Parlamento, e que eu viria isto como uma nuance tática, ou seja, aquilo que é um falcão numa plataforma pública pode ser uma pessoa com um outro estatuto completamente diferente e que lhe dê um outro traquejo, um outro balanço, integrando uma comissão desta natureza em que claramente é, digamos, o elemento júnior na comissão. E o facto de ser jovem também seria um estender de mão jovem? Absolutamente, tem todas essas indicações. Diria que então o general António Amatai poderá olhar para as questões militares, uma vez que haverá ali muitas questões a discutir do ponto de vista militar. E com muita abertura. O Sr. Alfredo Gamito, é preciso dizer que foi durante 15, 20 anos no Parlamento o presidente da chamada 4ª Comissão, que se encarregava das questões da administração pública. Ele próprio foi ministro da administração pública. Jeremias é a última pessoa que pode ser acusada de ser um durão, um inflexível, uma pessoa que não tem flexibilidade para abordar estas coisas. Mas eu referia-me ao tópico a que ele se vai ocupar, claramente as questões de administração, da descentralização, estas questões de dar uma parte, dar outra, da gestão da administração, como chamo, da administração territorial nesta altura, porque é um dos pontos que terá necessariamente ser discutido. A Renamo já está a ocupar partes consideráveis do território e, portanto, este assunto tem que ser levantado. O Presidente terá feito essa escolha a dedo, diria assim, relativamente a isto. Muito bem, vamos avançar. Há um pormenor interessante, que é o facto de, não obstante este reforço das comissões, as cartas de convite aos mediadores terem andado muito lentamente, o que deixou claramente nervosos os membros desta comissão e, como não podia ser deixar de ser, não tanto os mediadores ou os membros da comissão da parte do governo, mas sobretudo os membros da Renamo, porque interpretam esta lentidão como os convites foram feitos, como, mais uma vez, um entrave ao avanço do diálogo, e eles combinam esta questão da lentidão das cartas com os bombardeamentos na Gorongosa e com os bombardeamentos parlamentares, nomeadamente em relação à ilegalização da Renamo e à criminalização de Afonso de Cacama. Fernando, vamos avançar para outro ponto. Na última semana tínhamos ficado com a promessa de
discutimos a questão do projeto de reforma da Polícia de Investigação Criminal, um projeto de lei que já está no Parlamento, já entrou, depois foi retirado subrepticiamente, voltou agora e parece que desta vez é de vez, já um trabalho está a decorrer ao nível da primeira comissão da Assembleia da República de audição dos vários intervenientes-chave relativamente a este ponto, que é certo que a proposta enviada pelo Governo coloca naquelas são as questões mais críticas. Portanto, a proposta é a criação de um Serviço Nacional de Investigação Criminal, portanto, elimina-se a PIC, passa a ser um Serviço Nacional de Investigação Criminal. Já li algumas nuances relativamente a isto. A questão da dupla subordinação deste serviço mantém-se na essência daquilo que era a PIC, portanto, uma subordinação hierárquica ao Ministério do Interior, uma subordinação funcional ao Ministério Público. Na prática não é exatamente isso que está a acontecer até agora, isto relativamente à subordinação. Depois, há um conjunto de autonomias que se introduz aqui, mas, por exemplo, não se introduz a autonomia financeira para esta instituição, que é uma das questões muito levantadas. Portanto, queria ver a tua opinião sobre este. Bem, começando pelo projeto governamental, uma vez que já existe o próprio projeto, há algumas alterações que me parecem sensíveis, nomeadamente, e que procuram, de algum modo, responder ao debate sobre a colocação da Polícia de Investigação Criminal, quer no Ministério Público, quer no Ministério da Justiça, nomeadamente o afastamento da Polícia de Investigação Criminal em relação à própria hierarquia do comando da Polícia, mas deixando a Polícia Criminal na subordinação do Ministro do Interior. Claramente, para mim, isto corresponde a uma tentativa de dizer não é mais um aparelho à ordem do comandante da Polícia, passa a receber as ordens do Ministério do Materialmente do é o Interior. mesmo. Agora, este projeto continua a informar de um problema que é um problema que tem a ver com o passado histórico e com a nossa atual conjuntura. O Ministério do Interior é praticamente um segundo Ministério da Defesa. O Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, é como que um Ministro da Defesa sombra, uma vez que uma parte das forças mais operativas no teatro de operações estão dependentes do próprio Ministério do Interior, não do Ministério da Defesa. Isto levanta, mais uma vez, questões sobre a subordinação de uma Polícia de Investigação Criminal em relação ao Ministro do Interior, ou seja, como é que a polícia, isto vendo as questões em termos de herança histórica e de conjuntura, como é que uma polícia de investigação criminal age, por exemplo, com a necessária independência no caso das valas comuns e dos corpos do distrito de Macossa, estando subordinado a um ministério onde existem naturais desconfianças em relação a quem terão sido os mandantes dessas mesmas mortes. Por outro lado, vivemos uma situação de inoperacionalidade, de descrédito desta polícia, de manipulação inclusivamente de caráter político, às mãos de quem? Às mãos do Ministério do Interior. Ou seja, fica muito difícil argumentar a favor de uma subordinação em relação ao Ministro do Interior, tendo em conta esta questão de passado. Agora, de qualquer forma, o facto de se pretender esta subordinação administrativa em relação ao Ministro do Interior não elimina toda uma série de funcionalidades que, em última análise, o próprio Ministério Público se demitiu dessa própria funcionalidade dentro do aparelho de investigação penal, uma vez que o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal pertencem ao mesmo aparelho, nomeadamente nas funcionalidades da instrução
da instrução preparatória, ou seja, um procurador não pode dizer que não tem sobre a sua dependência a Polícia de Investigação Criminal, a quem competem funções de instrução preparatória de processos. Agora, muitas vezes também é cômodo o Ministério Público dizer, bem, aquela polícia está lá no Ministério do Interior, logo é-me muito difícil nós trabalharmos e cooperarmos com a Polícia de Investigação Criminal. Aqui uma solução de compromisso e talvez uma solução que também é seguida noutros países e que poderia ser seguida em Moçambique, não mantendo-se esta hierarquia de funcionalidade em relação ao próprio Ministério Público, em termos de caráter penal e de instrução preparatória, ter, de facto, a polícia na dependência do Ministério da Justiça, que é uma das instituições do Governo, portanto, uma instituição do Executivo e que pode, em termos práticos, garantir a disponibilização de meios para que a polícia atue dentro da conformidade do que são as suas atribuições, ou seja, a polícia precisa de armas, munições, carros, equipamentos de telecomunicações. Pode-se argumentar que no Ministério do Interior haveria um eventual bloqueio a este fornecimento de meios pelos motivos que já elenquei, o que não haveria no Ministério da Justiça, uma vez que pesem todas as dúvidas em relação àquilo que o Ministério tem feito e àquilo que o Ministério da Justiça tem sido nos últimos anos. Não é um Ministério de que pesem grandes acusações em termos de violações de direitos humanos, de obstrução de justiça, como é muitas vezes o caso do Ministério do Interior. Fernando, vamos lá olhar do ponto de vista daquilo que está a titularidade da investigação, porque muitas das questões, se calhar, irmos para a forma, irmos para a lei. A titularidade da investigação cabe ao Ministério Público, no nosso modelo. Há modelos diferentes, por exemplo, quando olhamos para o Brasil, ouvimos sempre falar da figura do juiz Moro, enfim, a titularidade está ali no juiz de instrução, que é um modelo diferente do nosso. E que a polícia tem uma função auxiliar. Portanto, está claramente colocado isso na lei, a Polícia de Investigação Criminal. E vou aqui à Constituição da República para ser mais explícito. No artigo 236, relativamente às funções do Ministério Público, diz que o Ministério Público compete representar os Estados junto aos tribunais e defender os interesses que a lei determina, controlar a legalidade, os prazos das detenções, dirigir a instrução preparatória dos processos de crime, portanto, dirigir a instrução preparatória dos processos de crime, exercer a ação penal e assegurar a defesa jurídica dos menores, ausentes e incapazes. A direção da instrução preparatória dos processos de crime, que é, digamos, a parte mais problemática, cabe ao Ministério Público e a polícia é um auxiliar. Na prática. Não, na prática acaba... Não, isso está na lei. Okay. Na prática acaba por não suceder exatamente isso. Exatamente. Ou seja, a direção dos processos não fica a cargo do Ministério Público. Vemos a polícia em todo lado, quer dizer, é uma espécie de uma policiazação, portanto, dos processos, das investigações todas e tal. E se calhar o problema está aqui, do ponto de vista material, como é que isto se tem estado a proceder, portanto, porque o que é de lei diz que é o Ministério Público que tem que assumir a direção. Portanto, quer a PIC, neste caso a Cernic, venha a estar num Ministério ou no outro, as competências-chave, no caso da titularidade da investigação, vão continuar nas mãos do Ministério Público. Agora, é evidente, temos mais polícia do que procuradores. E se calhar um dos problemas esteja aí. E não pode ser um dos problemas, mas não só. Aquilo que tem que haver é, de algum modo, que o Ministério Público e os próprios procuradores tenham muito mais músculo
do que tem atualmente. Vimos no famoso episódio da senhora dos direitos das mulheres que foi expulsa de Moçambique, em que o braço de ferro entre a procuradora e a polícia, claramente, e numa primeira fase, acabou por ser ganho pela polícia, ou seja, eu recebi ordens do ministro, quem é a senhora para vir aqui invocar legalidade e direitos humanos? Mesmo agora, existe muitas dúvidas se este inquérito aos polícias que desobedeceram ao procurador, se vai para a frente ou não. Portanto, Jeremias, a questão não reside tanto naquilo que aprimorarmos e sofisticarmos em matéria legal, em matéria estrita de lei, mas neste casamento funcional entre polícia, Ministério Público e o braço funcional e executivo da investigação criminal. Portanto, claramente, e isto é importante para o Estado de Direito. É importante para o Estado de Direito porque se garante mais qualidade dos processos, mais qualidade da investigação, em última análise, mais celeridade nos próprios processos, porque uma das coisas que se argumenta muito nos corredores é exatamente a qualidade da instrução, o que depois leva àqueles argumentos de que nós estamos aí no dia-a-dia a trabalhar, os nossos agentes são baleados, ganham mal, trabalham dia e noite, para depois os juízes soltarem estes terríveis malfeitores. Ora, se as instituições não trabalharem de costas voltadas uma para a outra, ou, num caso intermédio, se uma corporação não olhar de sobranceria ou sobre o ombro da outra, assim encontramos uma melhor forma de discussão e de administração da justiça. Aquilo que se verifica agora é que estamos num pequeno braço de ferro de quem é quem neste aparelho, quem tem mais força, quem tem menos força, quem dá as ordens, quem não dá as ordens. Muito bem, será muito interessante, de facto, a discussão deste assunto, porque pode-se alterar daqui para aqui, mas se não se alterar aquilo que é a essência, a mentalidade que existe dentro das corporações... Num caso que não é de modo algum de analogia, mas eu acho que houve muitos ganhos com a passagem dos serviços prisionais, e não são todos, há serviços prisionais que estão ainda com o Ministério do Interior, mas houve um ganho considerável com a passagem dos serviços prisionais para o Ministério da Justiça em termos de respeito pelos direitos humanos, pelas condições. Não quero dizer que as condições das prisões sejam um paraíso, mas há uma preocupação, e eu penso que é uma preocupação honesta, de se respeitarem os prazos de detenção, os detidos em prisão preventiva, a tentativa... Até porque colocam um elemento exterior que não faz parte de toda a cadeia do princípio até o fim. E de ter uma perspectiva humanizada em relação à população penitenciária. Ou seja, os presos não são dejetos humanos, são pessoas como qualquer outro que estão a cumprir uma punição social que o nosso contrato societário determinou que é assim que é feito, mas não deixam de ser pessoas como nós outros que não estamos dentro da prisão. Não, vamos terminar por aqui, na certeza de que este vai ser de facto um debate interessante. A questão da definição do nosso modelo, que modelo é que nós queremos do ponto de vista da administração, da administração da justiça, dos papéis que cada um desempenha, e isso pode alterar-se, mas se não se mudar na essência da mentalidade das pessoas. Este exemplo que referia da detenção da espanhola, da expulsão da espanhola, é um exemplo paradigmático. Portanto, a polícia, o mais importante é o seu chefe, não quer saber lá do procurador. É assim como ele foi formado, portanto. Ou seja, é preciso também tocar aí na questão da formação. E muitos dos casos criminais, em primeiro lugar,
se depara com eles são, por exemplo, polícias de proteção. Como é que se lida com isto antes de chegarem os polícias de investigação criminal? Depois, a própria direção de processo por parte do Ministério Público. Ou seja, há muitos intervenientes que é preciso ter em conta neste processo todo. Vejamos culturalmente como é que os advogados são recebidos nas quadras de polícia. Pois. É terrível. Já dito. Muito bem, mas este é um ponto que na próxima terça-feira eu vou discuti-lo aqui com vários juristas. Este é o tema então que hoje elegemos, a discussão então desta proposta de lei que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Qual é a visão das várias sensibilidades sobre o nosso modelo? Qual é o nosso modelo em termos daquilo que está na lei e daquilo que é a prática no dia a dia? Portanto, nós por aqui vamos então marcar o nosso novo encontro no próximo domingo, como nós dissemos aqui, já com o nosso novo comentador, o Salomão Moiana, na próxima semana. Pedimos então, promessa de nos voltarmos a encontrar na próxima semana. Uma boa semana de trabalho a todos vós. Boa noite. Até lá.